Nesse vídeo nós vamos ver que Lula e Maduro são duas faces da mesma moeda. Maduro e Lula representam a mesma coisa. Bem, esse vídeo é para principalmente aqueles da Comissão Cidadã de Inquérito que acompanham desde o começo. Você que está chegando agora vai adorar esse vídeo, mas quem já é inscrito no nosso canal, quem já é membro, que está sempre acompanhando, sabe muito bem que esse vídeo está dentro daquilo que a gente mais coloca dentro da Comissão Cidadã de Inquérito, tá certo? Que é a busca da verdade. E é isso que nós estamos fazendo aqui. A CCI foi criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Bem, Lula e Maduro são a mesma moeda com duas faces diferentes. Um é caro, um é coroa, tá certo? Vamos supor que o Maduro é a cara e o Lula é o coroa, tá certo? Bem, e Maduro está trazendo para dentro da crise, da sua crise, a nossa justiça eleitoral. Bem, quando eu falei para vocês que o que vai acontecer lá na Venezuela vai refletir no Brasil, até porque é a mesma moeda, cara e coroa, vocês vão ver nesse vídeo e vão entender por que Alexandre de Moraes começa a virar alvo daqueles que antes o apoiavam. Tá certo? Bem, aquilo que aconteceu nas eleições, todo mundo sabia, muita gente sabia. A direita sabia, a esquerda sabia, mas não interessa, vamos passar o trator. Tá certo? Ah, tem um motivo a mais para fazer isso. Tem uma peculiaridade diferente. O Brasil está vivendo um momento especial que necessita essas excepcionalidades, vamos dizer assim, que sai do contexto do processo legal, que tira o Brasil do seu eixo. Mas era uma excepcionalidade. Tá bom. Veio as eleições, houve aquele problema, dos logs das urnas, o PL entrou com a representação lá na Justiça Eleitoral e o presidente na época, que era o Alexandre de Moraes, deu uma banana pro PL e falou assim, quero nem saber, não vou olhar, ainda vou te tacar uma multa de 22 milhões. Tá certo? E todo mundo achando normal. Todo mundo que eu digo, a grande mídia, Ninguém tocava no assunto. Todo mundo achando normal. Por quê? Tinha uma excepcionalidade que justificava essas arbitrariedades, que segundo eles eram para salvar uma tal democracia. Tá certo? Bem, o povo foi para a rua, lotou as avenidas, depois das eleições aqui no Brasil, falando que houve fraude, quem ganhou foi o Bolsonaro e papapá, e papapá, papapá. Aí foi São Paulo, Rio, Minas Gerais, quer dizer, o Brasil inteiro, a população foi para a rua. Assim como na Venezuela, agora em 2024. Bem, durante 2 meses, a população fazendo manifestação. Não, a gente não aceita, a gente tem que rever isso. E a imprensa toda calada, por quê? É uma excepcionalidade. Temos que salvar a democracia. Bem, aí, uma semana após o governo tomar posse, esse governo que estava sendo contestado pela população brasileira que ocupou as ruas nesse período, acontece um episódio que passou a se chamar 8 de janeiro. Bem, esse 8 de janeiro deu uma narrativa para o governo Lula de que as manifestações que estavam sendo feitas no Brasil era uma tentativa de golpe de Estado. Era um ataque às instituições e à democracia. Bem, e aí
aconteceu aquilo que aconteceu. Veio duas CPIs e papapá, e o governo querendo esconder tudo para não deixar chegar na verdade. Nós aqui da CPI, da CCI, conhecemos a verdade. Mas a coisa não podia se tornar oficial. A única coisa oficial que aconteceu naquele episódio foi o vazamento das imagens do G. Dias interagindo com os infiltrados na CNN, que acabou gerando as duas comissões parlamentares de inquérito. Fora isso, todas as mídias oficiais, essas mídias tradicionais, passando pano. Por quê? Tinha uma excepcionalidade. Nós temos que salvar uma tal de democracia. Então, deu a esse governo que está aí, né, que estava sofrendo, né, um questionamento muito próprio de quem tinha argumento de sobra para apontar o erro nas eleições de 2022. Mas não. Uma tal de defesa da democracia impedia que essas empresas, essas mídias avançassem. E aí aconteceu o 8 de janeiro e nenhum veículo investigativo, né, aquele jornalismo investigativo para saber, cara, esses caras aí não são a turma dos patriotas. São mercenários, são infiltrados. Os caras entraram lá, quebraram, atraíram o pessoal lá para dentro, prenderam um monte de gente que estava lá de curioso. E aí virou o que virou. Bem, deu ao Lula uma narrativa. E aí deu fôlego para o Lula. Ficou aí, né? Estamos com quase 2 anos de governo Lula e ficou essa narrativa aí. Bem, agora as coisas estão começando a tomar um rumo diferente. Por que que a Folha de São Paulo, que até então, né, acompanhava essa narrativa do salvar a democracia, começou a publicar fatos com relação a Alexandre de Moraes que todo mundo já sabia, que era de conhecimento público, tanto dos elementos de esquerda, mas como dos elementos de direita. Nada que a Folha de São Paulo está trazendo, nada que esse jornalista americano, Greenau, sei lá como é que chama, está trazendo, é novidade. A única novidade é que a Folha de São Paulo está publicando. Essa é a novidade, tá certo? E os outros jornais, vamos supor, CNN, Band, né? Então, assim, vamos ver se vai que cola, né? A gente consegue entrar nesse bonde e apagar o nosso passado. Tá. Então, sobre essa narrativa que foi construída para virar o jogo a favor do governo Lula, é a narrativa que o Maduro se apropriou para fazer lá, depois que foi descoberto a fraude eleitoral na Venezuela. E que a população foi para a rua se manifestar pacificamente. Na Venezuela tinha um diferencial porque a turma lá não acreditava que as Forças Armadas fossem ser a base, né, de apoio que pudesse trazer, né, o Estado democrático de direito e evitar um golpe de Estado. Então a população da Venezuela não acredita nas Forças Armadas porque as Forças Armadas servem ao governo que já estava lá há muitos anos. Então ninguém foi para frente dos quartéis, foram para as praças, foram para as ruas manifestar pacificamente. Bem, de repente começam a aparecer elementos encapuçados e começam a quebrar estátuas, queimar escolas, queimar posto de saúde. Por quê? Não precisava queimar o exército, quer dizer, não precisava atacar os 3 poderes. Tinha que atacar, né, coisas aleatórias. Postos de polícia, tá, e ninguém preso. Todo mundo ali, podendo fazer tudo. Então, aquele exército repressor de Maduro não conseguia pôr freio
nesses vândalos que estavam botando fogo em Roma, né? Na Roma venezuelana. Mas depois começou a prender curiosos que ficaram assistindo. 2.000 e porrada de pessoas presas. Até adolescentes. Tinha até tia do Zap. E Maduro vai para a rede social dele e para os consórcios de mídias dele e fala: nós vamos estabelecer a paz. Nós não queremos guerra, nós não queremos violência. Essa extrema-direita, essa ultradireita violenta quer dar um golpe de Estado na Venezuela. Não reconhece, né, o resultado do Conselho Nacional Eleitoral, que é uma instituição que precisa ser respeitada. É uma afronta à democracia venezuelana você desrespeitar uma instituição como o Conselho Nacional Eleitoral. Bem, ou seja, deu ao Maduro uma narrativa idêntica à narrativa que foi usada aqui há 2 anos atrás, quase, para dar oxigênio para esse governo do Lula. Porque nós vivemos realidades bem parecidas. Eleições, oposição sendo reprimida, tanto lá como aqui, durante o período eleitoral. Na hora de dar o resultado, o Conselho Nacional Eleitoral toma conta e fala: esse é a gente que apura, a gente é que vai dizer quem ganhou e foda-se o resto. Aqui mesma coisa. O TSE fechou, aqui a gente é que apura, a gente é que vai dizer quem ganhou, dana-se o resto. E o candidato que tinha povo, que tinha população, foi para a rua. Quer dizer, a população que apoiava aquele candidato, né, que era mais popular, foi para a rua falar: não, isso aí está errado. Tanto na Venezuela como aqui no Brasil. Então foram criados narrativas equivalentes, de situações equivalentes. Por isso que eu falo que Lula e Maduro é uma moeda, né, cara e coroa. São as duas faces de uma mesma moeda. Bem, vamos estender isso na prática? Vou trazer para você o encontro que Lula teve com Maduro assim que Lula tomou posse. Nos seus primeiros meses, o que ele fez? Foi receber aqui o Maduro, né? E ensinar ao Maduro como que se faz uma narrativa para virar o jogo. Preste atenção. Há uma coisa que a gente aprende em política, que é a narrativa que se constrói contra as pessoas. Eu, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Então, eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa, efetivamente, fazer pessoas mudar de opinião. Está nas suas mãos, companheiro, construir a sua narrativa e virar esse jogo para que a gente possa vencer definitivamente. E aí os nossos adversários vão ter que pedir desculpa pelo estrago que eles fizeram na Venezuela. Bem, então tem 2 palavras que ele falou aqui que mostram que eles são da mesma moeda. Vou repetir esse finalzinho aqui, vocês vão ver. Ó, presta atenção. Construir a sua narrativa e virar esse jogo para que a gente possa vencer. Para que a gente possa vencer. Bem, a gente quem? Eu e você, Maduro. Nós estamos no mesmo barco, nós somos a mesma moeda. Eu e você somos um em carne. Nós somos um. Para que a gente possa vencer. Não é assim, para que você, Maduro, possa vencer. Não, para que a gente possa vencer. Definitivamente. E aí os nossos adversários... Então os adversários do Maduro são os adversários do Lula. A vitória do Maduro
é a vitória do Lula. Por isso que o Brasil hoje está em xeque. E a nossa justiça eleitoral está em xeque por quê? Por causa dessa questão que aconteceu na Venezuela. Certo? Foi preciso desmontar esse circo, fazer uma apuração paralela. A população deu um show de democracia, de cidadania, de civilidade. Né? Pegaram as atas oferecidas pelo próprio Conselho Nacional Eleitoral durante o processo. Me dá uma cópia aqui, a gente vai fazer essa contagem paralela aqui para ter certeza qual foi o resultado. E o povo foi votar, foi uma multidão de pessoas votaram, né? Então é preciso agora dar ao Maduro uma narrativa idêntica à que o Lula construiu para ele em 2023, no 8 de janeiro. Agora, perceba bem aonde que o Maduro vai envolver o Lula e o Alexandre de Moraes nessa história dele na Venezuela. Porque vou te contar uma coisa, aquilo que está acontecendo na Venezuela reflete aqui. Por isso que Moraes está começando a ver que os ventos estão virando para o lado dele, porque ele era o presidente do TSE na época. Preste atenção. Olha só o que o Maduro fez lá na Venezuela, agora. Não sei, acho que foi ontem, não sei, vamos ver. Vão ter que... Peraí, depois dessa fala do Lula, tá bom? Pedir desculpa pelo estrago que eles fizeram na Venezuela. O estrago que eles fizeram na Venezuela. Aquilo que eu falei para vocês. Entendeu? A turma do coletivo. Vai lá, quebra tudo, porque nós temos o controle do ato. A gente tem a polícia repressora, a gente tem o Estado, e você vai lá e faz isso. A gente finge que vai prender vocês, que vai bater de frente com vocês. Vocês vazam e a gente pega os curiosos. E aí a gente põe a culpa nos curiosos. Vocês foram responsáveis pelo estrago que vocês fizeram na Venezuela. E aí vocês vão ter que pagar. Todo mundo preso. Assim termina o Lula, a sua narrativa que ele ofereceu para o Maduro. E aí nós vamos entrar no que o Maduro aprontou. Estrago que eles fizeram na Venezuela. Bem, agora vamos ver o Maduro. En Brasil hubo elecciones, ganó el presidente Lula y el presidente en funciones, Jair Bolsonaro, siguiendo la ruta extremista de derecha, se negó a reconocer el triunfo y trató de sabotear el proceso, impugnó el proceso. El proceso fue al máximo Tribunal de Justicia de Brasil. E o processo foi ao TSE, quando ele foi ao máximo de justiça do Brasil, é ao TSE que ele está falando. Porque o PL tentou impugnar, falou, olha, essa eleição aqui tem um problema. Nós achamos aqui uma inconsistência nas urnas, que está dando um diferencial aqui que favorece o Lula de uma forma que não é normal. Aí o Alexandre de Moraes deu uma banana para ele, assim como o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela deu uma banana para a oposição. Peraí, uai. Tá dando aqui para nós, aqui, a gente ganhou com 70%, o Maduro com 30%. Banana para vocês, rapaz. Quem ganhou foi a gente. Conselho Nacional de lá, eleitoral, TSE daqui. Quem tá falando isso é o ditador Nicolás Maduro. Então, preste atenção. Vou botar no começo de novo, porque eu atrapalhei o raciocínio. Mas é empolgação. Vai lá. En Brasil hubo elecciones, ganó el presidente Lula y el presidente en funciones, Jair Bolsonaro, siguiendo la ruta extremista de derecha, se negó a reconocer el triunfo y trató de sabotear el proceso, impugnó el proceso. El proceso fue al máximo Tribunal de Justicia de Brasil y el máximo Tribunal de Justicia de Brasil dictó sentencia y ratificó la victoria del presidente Lula da Silva. Santa palabra, listo, respeto,
a la institucionalidad del Brasil. Después todos conocen que Bolsonaro se fue a Miami. Miami. ¿Han escuchado esa ciudad? Suena, ¿verdad? Miami. Se fue a Miami y desde Miami dirigió el 8 de enero del año 22, ¿cierto? No, 23. Dirigió un golpe de Estado, un asalto. Ustedes vieron, recuerdan las imágenes, ¿verdad? Llevaron gente, organizaron gente, entrenaron gente. Tuvieron la complicidad de factores de poder militar, policial, ahí en la ciudad de Brasilia. Y el 8 de enero asaltaron todos los edificios del poder público de Brasil, incluyendo el Palacio de Planalto, que es el Palacio Presidencial. Rompieron, destruyeron, asaltaron, y detrás de eso Bolsonaro. Nosotros oportunamente salimos a condenar ese intento de asalto del poder, más o menos la corriente fascista, que se envenenó por las corrientes fascistas desde Venezuela desde el año 2002. Así que verdaderamente hay que celebrar que los tribunales superiores, los tribunales supremos y la institucionalidad de esos países grandes como México y Brasil han garantizado el funcionamiento de la democracia. Así debe ser. Y si así es por allá, que así sea por acá también. Constitución, lei, ordem e justiça. Tal pai, tal filho, né? Então, o Maduro seguiu à risca a narrativa que o Lula ensinou para ele. Vamos repetir a narrativa do Lula? Há uma coisa que a gente aprende em política, que é a narrativa que se constrói contra as pessoas. Eu, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Está nas suas mãos, companheiro, construir a sua narrativa e virar esse jogo para que a gente possa vencer definitivamente. E aí os nossos adversários vão ter que pedir desculpa pelo estrago que eles fizeram na Venezuela. Tal pai, tal filho, né? Que o diga General G. Dias. Que o diga o ministro da Justiça, Flávio Dino, né? Ou então o ministro da Justiça, Flávio Dino, né? Que escondeu a Força Nacional debaixo lá do seu sovaco no Palácio, né? da Justiça. Bem, mas o peixe morre pela boca, não é? Não é assim que eles falam? Nessa mesma participação do Lula com o Maduro, dando essas dicas, né? Ó, vamos te ajudar a criar uma narrativa lá, igualzinha a nossa aqui. Você vai fazer um 8 de janeiro lá, nós vamos ensinar vocês a fazer um 8 de janeiro lá. Bem, mas nesse mesmo dia, o Lula admitiu que a Venezuela é uma ditadura. Olha um trecho que eu separei desse momento que ele estava falando com Maduro, onde você vai entender que ele foi traído, sabe? Pela sua... Sabe? É um ato falho, como dizer assim, ó, meu amigo, você, no seu inconsciente, você está dizendo que a Venezuela, de Maduro, é uma ditadura. Você falou isso na frente do Maduro. Por quê, mesmo? Peixe morre pela boca. Vamos ouvir? E a Venezuela voltar a ser um país soberano, onde somente o seu povo, através de votação livre, sabe, diga quem é que vai governar aquele país. Entenderam? Então ele estava admitindo ali, sabe? Porque a inteligência do Lula, se é que pode se dizer assim, né, sabe que ali é uma ditadura. Ele tem consciência disso. E ele apoia essa ditadura. Tanto que ele chama
nossa vitória, nossos inimigos. Ele falando isso para Maduro. Só que, quando ele fala esta frase aqui, ó, presta atenção. Quando ele fala esta frase aqui, ó, e a Venezuela voltar a ser um país soberano. Voltar a ser um país soberano. Então ela não é um país soberano. Ela não é. Não é isso, Lula? Então você reconheceu agora, nesse discurso que você fez com o Maduro ao lado, que é preciso que a Venezuela volte a ser um país soberano. E onde somente o seu povo, através de votação livre, sabe, diga quem é que vai governar aquele país. É só isso que precisa ser feito. E foi isso que foi feito, Lula. E foi isso que foi feito pela oposição, não por nós, não por seus aliados, mas pela oposição. Então, é preciso que você, que acha que a Venezuela precisa voltar a ser um país soberano, é que o Brasil tem que apoiar o Edmundo Gonçalves para assumir o poder. Porque foi ele que ganhou. E aí, meu amigo, você está exportando malandragem para a América Latina. Isso é triste para nós que somos brasileiros. Estamos sofrendo na pele, entendeu? Essas engrenagens maliciosas que vocês traçam para manipular a opinião pública. Talvez seja por isso que a imprensa nacional começou a ter vergonha, sabe, de fazer, que bagunça que nós fizemos. Além de destruir a democracia brasileira, porque a pseudodemocracia que eles queriam defender não era essa pseudodemocracia. Não era essa democracia que a gente entende que é a democracia. Assim como a democracia da Venezuela não é a do Maduro. Entendeu? Não é essa que o Lula apoia. Porque ele não apoia a oposição, que ganhou as eleições na Venezuela. Então, tá bom. Dizem aí que tem, não sei se é 8 gigabytes de arquivos, né? De confissões de Alexandre, do íntimo do Alexandre de Moraes, das conversas dos seus gabinetes. Será que vai ter ali a trama do 8 de janeiro sendo planejada? Será que vai ter ali as manobras do processo eleitoral sendo planejadas? Será que tudo isso virá à tona? Será que nós vamos fazer com que o Brasil fique com essa frase maravilhosa que, retoricamente, é o que precisa ser dito, mas que o Lula, infelizmente, e a Venezuela voltar a ser um país soberano, onde somente o seu povo, através de votação livre, sabe, diga quem é que vai governar aquele país. É só isso que precisa ser feito. E é isso que precisa ser feito também no Brasil. Para que o Brasil se torne um país soberano, volte a tornar-se um país soberano, que nós possamos ter aqui eleições livres, transparentes, que possa ser auditada e que possa ser computada, né? Como dizer assim, que a apuração possa ser feita pela própria população, como assim fez a Venezuela, para que nós possamos voltar a ser essa democracia de verdade, não essa democracia que eles estavam tentando salvar. Bem, se eu estou aqui hoje com essa comissão cidadã de inquérito e nós estamos com essa possibilidade de ver o resto do Brasil que se envergonhou, tem uns que
que votaram no Lula e que falam assim, não, eu não quero nem conversar política mais, porque as pessoas devem estar assim, tão traumatizadas com o que elas fizeram, sabe? Por ter sido assim tão ingênua, tão inocente, ou tão, sabe, envenenada por uma narrativa que se deixou levar por um conto de fadas, de que tirar o outro candidato era a salvação para a democracia. E aí, quando a ficha cai para esse povo, sabe, é um dilema existencial. E assim, pode ser que a imprensa hoje esteja vivendo esse dilema existencial. Essa imprensa que agora começa a cair a ficha e dizer, não, nós não podemos nos espelhar no que acontece na Venezuela. Nós não podemos ser a inspiração para que a América Latina faça essa merda, essa lambança que nós fizemos com a nossa democracia brasileira. É possível. Somos uma grande nação, temos uma economia pujante, temos um patrimônio cultural, né, mineral, material, né, uma posição importante no cenário mundial. Temos a América Latina, que mantém quase 80% das reservas de lítio do mundo, que são o minério que vai dar base para as futuras baterias desses carros elétricos que Elon Musk tanto gosta de vender. Então nós somos uma reserva natural, econômica, impressionante para esse Brasil, para esse mundo que vem aí. A América Latina precisa ser democrática, precisa retomar o seu protagonismo de ser o novo mundo. A terra escolhida por vários povos de várias nações para construir uma nova história, uma nova realidade, uma nova chance. Então, a América do Sul, que tem seus países com língua latina, e o Brasil, né, com essa língua portuguesa de Portugal, com esse continente, que é quase um continente, o tamanho do Brasil é maior que a Europa. Então, que nós possamos, sim, respirar o bom senso e recuperar a normalidade desse país. Tá certo? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Eu conto com você, compartilhando, comentando, curtindo, se inscrevendo no nosso canal. Já reparou que eu peço para vocês se inscreverem no final do vídeo? Porque nossos vídeos são longos, aí vai dar para 33 minutos. Então, eu não quero aqui oba-oba, eu não quero muita audiência, eu quero esse público, sabe, que tem esperança, que tem persistência e que se coloca na frente do seu monitor e fala, eu quero assistir o João Paulo falando, porque ele me representa. Que dure 30 minutos, que dure 40 minutos, mas eu quero respirar essa esperança que o João Paulo respira. Esse velho camelô de São João del Rei, que largou sua oficina de madeira para ficar aqui nos alertando, né, dos perigos que o Brasil corre e da esperança que a gente possa ter para voltar à normalidade. E estamos voltando à normalidade. O Brasil é um grande transatlântico. Você não dá um cavalo de pau no transatlântico. Ele quebra, ele arrebenta. Então você tem que ir virando aos pouquinhos. Assim como ele estava sendo virado aos pouquinhos, desde 2022, para um caminho que a gente não quer, nós vamos ter que fazer com que ele volte,
ainda que seja mais rápido, mas sem muita pressão e sem muita pressa, para não quebrar o casco. Tá certo? Então tá bom. Compartilhem e, né, aqueles que continuam aí contribuindo, que quiser contribuir, qualquer valor, viu, gente? É para isso que nós estamos aqui e precisamos do apoio de vocês. Tem o nosso WhatsApp, você pode mandar o oi para nós, mandando conteúdo, a gente vai estudando o que você está mandando e ver o que a gente pode aproveitar, tá certo? A gente vai interagindo. Se quiser só mandar um oi, eu estou falando daqui, hoje eu tinha assistido aqui de Ponta Grossa, eu tinha assistido aqui, né, de Olinda, eu tinha assistido aqui, né, lá de Tocantins, estou assistindo daqui de Caxias, do Rio Grande do Sul, estou assistindo você de Curitiba, estou assistindo você aqui do sul de Minas, estou assistindo você de Santa Catarina, estou assistindo você aqui da Baixada Santista, estou assistindo você aqui, né, no litoral fluminense, eu estou assistindo você aqui no Pantanal, eu estou assistindo você aqui lá de Pernambuco, lá estou assistindo você aqui da Amazônia, aqui de Roraima, aqui de Tocantins, aqui, né, de Alagoas, aqui de Sergipe, aqui de Natal, Rio Grande do Norte, aqui de Piauí, aqui de Maranhão, aqui do Ceará, né, aqui de Alagoas, aqui de Minas, aqui do Espírito Santo, São Paulo, desse Brasil inteiro, né? E a turma de Angola também, um abraço, a turma dos Estados Unidos aí, estou te assistindo daqui, eu sei que a gente tem uma audiência nos Estados Unidos, a turma do Japão que nos acompanha, tá certo? Um abraço para vocês também, a turma de Portugal que nos acompanha, um abraço para vocês também, tá certo? Então, tá bom, fiquem com Deus e compartilhem, gente. Tamo junto.